Imagina olhar para o céu e descobrir mundos que simplesmente não deveriam existir. Planetas gigantes onde esperávamos apenas poeira. Atmosferas complexas onde, segundo a ciência, nada deveria estar. E, ainda mais intrigante, mundos que parecem ajustados, quase como se alguém tivesse afinado cada detalhe para a vida. Coincidência? Ou sinal de algo maior? Hoje vamos falar sobre como o James Webb está desafiando os limites da ciência e revelando exoplanetas que parecem projetos cósmicos. Por milhares de anos, a humanidade olhou para o céu se perguntando: será que existem outros mundos lá fora? Até pouco tempo atrás, essa pergunta era mais filosofia do que ciência. Não tínhamos como provar. O único modelo que conhecíamos era o nosso próprio quintal, o Sistema Solar. Mas tudo mudou nas últimas décadas. Primeiro, com telescópios em solo que começaram a captar pequenas pistas. Depois, com missões espaciais como o Kepler, o TESS e agora o James Webb, que abriam uma janela ainda mais profunda para o cosmos. O resultado? Hoje já temos mais de 5.000 exoplanetas confirmados. 5.000 mundos orbitando estrelas distantes. E aqui vem a parte surpreendente. Em vez de serem cópias do nosso sistema solar, eles são incrivelmente diferentes. Se o nosso fosse a regra, esperávamos encontrar sistemas parecidos, organizados como o Sol, a Terra, Marte, Júpiter. Mas o Webb e outros telescópios estão mostrando que a normalidade do universo é, na verdade, a diversidade. É como se a ciência tivesse escrito um manual de como os planetas deveriam se formar. E agora, cada nova descoberta rasga uma página desse manual. E é exatamente aqui que começa a quebra da ciência, quando a realidade não apenas desafia, mas desmonta nossas expectativas. E então chegamos a alguns dos exemplos mais curiosos. Entre os exoplanetas, encontramos as chamadas superterras. Imagine um planeta maior que a Terra, mas menor que Netuno. Ele não existe por aqui, no nosso sistema solar, mas parece ser extremamente comum em outros lugares. É como se tivéssemos pulado uma classe inteira de planetas e só agora descobríssemos que eles estão por toda parte. Depois, temos os famosos Júpiteres quentes. Pense em um planeta gigante, do tamanho de Júpiter ou maior, orbitando tão perto de sua estrela que completaria um ano em apenas alguns dias. São mundos que queimam em temperaturas absurdas, onde qualquer atmosfera deveria ser destruída em segundos, mas que, misteriosamente, permanecem estáveis. E não para por aí. O James Webb tem detectado atmosferas complexas nesses mundos. Estamos falando de vapor d'água, dióxido de carbono e até possíveis indícios de metano. Substâncias que, pela lógica dos modelos clássicos, não deveriam estar lá. É como se estivéssemos encontrando receitas cósmicas com ingredientes que não estavam no cardápio da ciência. Esses planetas não são apenas diferentes. Eles parecem zombar das regras que escrevemos para entender o universo. E isso nos leva a uma questão intrigante. Será que nossas teorias estão erradas? Ou será que o cosmos é simplesmente muito mais criativo do que imaginávamos? Para entender como o James Webb está chacoalhando nossas certezas, vamos olhar para alguns casos concretos. O primeiro é o K2-18b, uma superterra localizada na chamada zona habitável de sua estrela. A região onde, em teoria, a temperatura permite a existência de água líquida. O que o Webb encontrou lá foi ainda mais surpreendente: sinais de hidrogênio e carbono na atmosfera. Essa mistura sugere um ambiente químico ativo e muito mais complexo do que esperávamos. É quase como se estivéssemos espiando um laboratório natural de química cósmica. Agora, vamos para um cenário completamente diferente. O EISP-39b, um Júpiter quente. Esse planeta está tão perto de sua estrela que as temperaturas são escaldantes. Pela lógica, não deveria ter nada de estável em sua atmosfera. Mas o Webb revelou a presença de enxofre e água interagindo em reações inesperadas.
algo que não apenas contradiz modelos antigos, mas abre a possibilidade de processos atmosféricos que nunca havíamos visto em nenhum planeta. E aqui está a grande intriga. Planetas assim não deveriam estar aí, mas estão. Não se trata mais de teoria ou especulação. O Webb está nos mostrando em tempo real que nosso modelo de formação planetária é incompleto. E a cada nova observação, é como se o universo estivesse nos dizendo: vocês ainda não viram nada. Imagina só, o telescópio James Webb nos mostra planetas que parecem estar afinados para a vida. A ciência chama isso de princípio antrópico, a ideia de que só conseguimos observar o universo porque ele tem as condições certas para permitir a nossa existência. Mas aqui surge uma pergunta maior, quase inevitável. Será que esses mundos são apenas fruto do acaso ou parte de um projeto cósmico? Para alguns filósofos e pensadores religiosos, esta sintonia perfeita pode ser interpretada como o dedo de Deus, como se houvesse uma inteligência moldando o universo para que a vida fosse possível. É claro, os cientistas podem dizer que é só estatística, que em meio a bilhões de possibilidades, algumas inevitavelmente dariam certo. Mas a filosofia nos convida a olhar de outro jeito. Será que a beleza dessa ordem não é mais do que números? Pense assim, é como encontrar um violino intacto e perfeitamente afinado no meio das ruínas de um incêndio. Você pode até acreditar que foi pura sorte, mas algo dentro de você sussurra: será que não havia um maestro invisível regendo essa cena? E aqui fica a grande provocação. Somos apenas passageiros sortudos de um acidente cósmico ou testemunhas de uma obra planejada que escapa completamente à nossa compreensão? O Webb já abriu a porta, mas não está sozinho nessa jornada. Futuros telescópios como o Habitable Worlds Observatory vão ampliar essa investigação, caçando sinais de atmosferas, oceanos e até mesmo bioassinaturas que possam redefinir nosso lugar no universo. Quanto mais mundos surgem diante de nós, mais percebemos que talvez a vida não seja um capricho isolado da Terra, mas uma melodia recorrente dentro de uma sinfonia cósmica. Se até ontem o nosso planeta parecia a nota única em meio ao silêncio, agora o universo começa a nos revelar que pode existir uma orquestra inteira de mundos habitáveis, cada um vibrando com sua própria música. E se essa sinfonia cósmica te inspira tanto quanto a nós, não esqueça de deixar seu comentário aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você não perde nenhum dos próximos mergulhos nas descobertas que estão transformando a nossa visão do universo.